Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estarmos estudando mais uma semana de um assunto concernente ao que nós vamos estudar domingo na nossa escola bíblica dominical. E nós vemos que o assunto desta semana fala sobre o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Então, a verdade aplicada diz que a cada dia estamos nos aperfeiçoando, a cada dia nós estamos crescendo, a cada dia nós estamos nos amadurecendo, né? Então, cada vez mais os dias passam e nós estamos aprendendo dia após dia. O ponto 1 fala sobre credenciais bíblicas dos discípulos de Cristo. Nossa credencial não é um cartão de membro, um pedaço de papel. Nossa credencial é aquilo que nós temos. E aqui o ponto 1 diz que devemos confiar nas Escrituras. A Bíblia é o manual mais completo. Então, devemos estar confiando nas Sagradas Escrituras. Depender de Deus. Não somos independentes, somos dependentes de Deus. Nossas orações devem ser sempre nos colocando o quanto somos dependentes do Senhor Deus em nossa vida a todo momento, em todas as situações. E tornar-se forte. Ninguém nasce forte. Davi, antes de enfrentar Golias, ele enfrentou um urso e um leão. Então, ele foi crescendo, as situações ali da sua lida com as ovelhas, ele estava aprendendo, ele estava ali crescendo, ele estava ali treinando para aquilo que depois ele iria enfrentar, que eram as suas guerras, que foi o gigante. O ponto 2 fala sobre revelar maturidade. A maturidade se alcança pela experiência, sabedoria e inteligência espiritual. E um dos pontos também fala sobre na caminhada com Cristo. A caminhada com Cristo exige maturidade para que possamos ajudar uns aos outros. Então, quando nós estamos caminhando com Cristo, nós podemos ajudar uns aos outros. Então, vemos o quanto, e também no nosso relacionamento, a palavra de Deus nos orienta a termos um bom relacionamento com as pessoas. E o ponto 3 fala sobre comprometer-se com Cristo. Então nós vemos que a maturidade leva os discípulos a comprometer-se com o seu próprio crescimento e o crescimento daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Então, quando nós nos comprometemos com nós mesmos
de estar cada dia aprendendo e estar ajudando aqueles que estão à nossa volta. Nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, o que tiver ao nosso alcance e podermos fazer, nós devemos nos comprometer. Não adianta nós deixar para outros fazer aquilo que podemos fazer, nós devemos nos colocarmos para fazer. Então, nós devemos ser exemplo, que um dos pontos da nossa lição fala, necessidade de sermos exemplo e estando sempre apontando para Cristo, olhando para Jesus, que é nosso autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos, claro que tem algumas pessoas que são nossos referenciais, mas devemos sempre olhar para Jesus. Olhar para Jesus, que é nosso autor e consumador da nossa fé. Então, essa lição de hoje, ela nos fala sobre a necessidade de procurarmos crescermos, procurar nos amadurecer, comprometido com Cristo e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Paulo, ele, em sua carta a Timóteo, ele teve essa preocupação de estar falando com Timóteo, que ainda era um homem, um rapaz ainda jovem, e ele estava sempre ensinando a palavra de Deus para que ele não viesse a desviar. Então nós vemos que Paulo ele fala em Timóteo 4, verso 16, um versículo que eu gosto muito deste versículo, que diz assim: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazem isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nelas, porque fazendo isto salvará tanto a ti como aqueles que estão ao teu redor, como aqueles que estão te ouvindo. Que Deus venha estar te abençoando, que Deus venha estar te guardando, que Deus venha estar te ajudando, que Deus venha a cada dia abençoar toda a sua família, abençoar toda a sua casa. Nossa família são os primeiros, que nós devemos estar nos ajudando. Depois que nós venhamos estar ajudando a outros, que Deus venha estar dando graça para que nós venhamos nos comprometer, comprometer com as coisas sagradas, comprometer aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos colocou em nossas mãos. Se nós podemos fazer, não vamos encruzar os nossos braços, vamos estar com o nosso desejo em nosso coração, pedir a Deus graça, força, para que nós venhamos ter esse prazer, essa alegria de estar ajudando uns aos outros. Que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus. Amém.